Então, estamos iniciando mais um estudo de Neemias e hoje nós estaremos encerrando o capítulo 13 de Neemias, enfim, né? Estaremos encerrando esse estudo aí no livro de Neemias. Foram com essa 8 aulas, né, que nós trabalhamos de forma temática, não especificamente capítulo por capítulo, mas volta e meia nós trabalhávamos o capítulo. No dia de hoje, nós estaremos justamente falando sobre esse tema, compromisso com a santidade. O livro de Neemias, capítulo 13, compromisso com a santidade. Um tema bastante relevante para a igreja do Senhor. Espero que em Deus nós venhamos a ser usados por Ele, para que venhamos a estar abençoando a vida dos irmãos nessa noite. E eu gostaria de começar justamente apresentando aqui o texto bíblico de Neemias, capítulo 13, tá certo? Eu coloquei aqui na tela, coloquei já no slide para ficar mais fácil, ao invés de ir para o site do estudo bíblico, né, de uma Bíblia online, porque geralmente estava aparecendo muitas propagandas, e aí eu coloquei já aqui nos slides, tá bom? Então, vamos fazer a leitura. Eu queria que os irmãos pudessem perceber nessa leitura justamente esse tema. Nosso Deus é um Deus santo e exige do seu povo santidade. E aí, justamente nessa leitura, nós iremos perceber isso. Como Deus exigiu do povo de Israel santidade naquele instante. Como aquele povo de Israel que tinha saído da Babilônia, que tinha voltado para Jerusalém, que agora já tinha reconstruído os muros, mas agora estava voltando a práticas antigas que não glorificavam a Deus. Portanto, olha o que é que o texto bíblico de Neemias traz para nós nessa noite. Diz assim, versículo de número 1, aqui, eu vou colocar a setazinha enquanto estarei lendo, certo? Então diz assim, naquele dia, o livro de Moisés foi lido para o povo, e nele achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não deveriam jamais entrar na congregação de Deus, porque não tinham ido ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Em vez disso, contrataram Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus transformou maldição em bênção. Quando os israelitas ouviram esta lei, afastaram de Israel todos os estrangeiros. Antes disto, o sacerdote Eliasibe, encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus perante Tobias, havia cedido para este uma grande sala. Anteriormente, era ali que se depositavam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que eram destinados aos levitas, cantores e porteiros, bem como as contribuições para os sacerdotes. Mas, quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, isso é Neemias falando, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu tinha voltado para junto do rei. Mas, depois de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então, soube do mal que Eliasibe havia feito para beneficiar Tobias, cedendo-lhe uma sala nos pátios da casa de Deus. Versículo 8. Isso me deixou tão irritado que atirei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Então, ordenei que purificassem as salas e coloquei ali outra vez os utensílios da casa de Deus com as ofertas de cereais e o incenso. Também soube, só um instante, irmãos. Também soube que as porções dos levitas não estavam sendo dadas a eles, de maneira que os levitas e os cantores que faziam serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então, repreendi os magistrados e perguntei, por que a casa de Deus ficou abandonada? Reuni os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Então, todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite aos depósitos. Versículo 13. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e um levita chamado Pedaias. Como assistente deles pus Hanã, filho de Zacur, filho de Matanias. Estes homens foram achados fiéis e ficaram encarregados de distribuir as porções entre os seus irmãos. É a função da diaconia, né? Lembra-te de mim, ó meu Deus,
e não apagues o bem que eu fiz ao templo de meu Deus e ao seu serviço. Versículo 15. Naqueles dias vi que em Judá havia homens que no sábado pisavam uvas nos lagares e traziam trigo que carregavam sobre os jumentos. Também no dia de sábado traziam para Jerusalém vinho, uvas e figos de todo tipo de cargas. Protestei contra eles por venderem alimentos neste dia. Também moravam em Jerusalém homens de Tiro que traziam peixes e de todo tipo de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá em Jerusalém. Repreendi os nobres de Judá e lhes disse: que coisa errada é esta que vocês estão fazendo? Estão profanando o dia de sábado. Por acaso os pais de vocês não fizeram o mesmo, levando nosso Deus a trazer todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vocês ainda estão trazendo ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Quando os portões de Jerusalém começavam a projetar a sua sombra antes do sábado, ordenei que fossem fechados e determinei que não fossem abertos, a não ser depois do sábado. Coloquei alguns dos meus servos junto aos portões para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Versículo 20. Então, os negociantes e os vendedores de todo tipo de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém uma ou duas vezes. Eu os repreendi e lhes disse: por que estão passando a noite diante da muralha? Se fizerem isso outra vez, eu usarei a força. Daí em diante não voltaram mais no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar os portões para santificar o dia de sábado. Também nisto lembra-te de mim, ó meu Deus, tem piedade de mim por tua grande misericórdia. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam das palavras na língua de Asdod ou na língua de seu respectivo povo, mas não sabiam falar a língua dos judeus. Versículo 25. Eu os repreendi e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles e arranquei os seus cabelos. E os fiz jurar em nome de Deus, dizendo: não deem mais as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem escolham mais as filhas deles para os seus filhos ou para vocês mesmos. Mas não foi por causa disto que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele. Era amado por seu Deus, e Deus o colocou como rei sobre todo Israel. Mas as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Será que devemos dar ouvido a vocês para fazermos todo este grande mal, sendo infiéis ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote, Eliasibe, era genro de Sambalate, o Oronita. Por isso eu os expulsei da minha presença. Versículo 29. Lembra-te deles, ó meu Deus, pois contaminaram o sacerdócio e a aliança sacerdotal e levítica. Assim, eu os purifiquei de tudo que era estrangeiro e organizei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua função. Organizei também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como das primícias. Lembra-te de mim, ó meu Deus, para o meu bem. Então, amém. Nós encerramos aqui a leitura do texto bíblico, uma leitura um pouco mais longa também, né? 31 versículos, mas foi necessário para que nós viéssemos a perceber detalhe por detalhe de como Neemias ele vai ser usado por Deus para trazer a visão ao povo de como Deus é um Deus santo e que, portanto, sendo esse Deus tão santo, merece e exige de nós santidade também, né? Portanto, isso é super importante para nós, essa leitura. Eu gostaria de começar a nossa aula de hoje, depois da leitura, né? A leitura faz parte também da aula, mas agora nessa introdução às lições bíblicas, eu gostaria de fazer essa pergunta aos amados irmãos nessa noite. Para você, o que é ser santo? O que é ser santo? Eu deixo aberto para um dos irmãos estar comentando, em nome de Jesus. Alguém?
Alguém quer falar? Eu indico. Pastor, Igual na escola. pastor, Pode falar, meu irmão. Pode falar. eu entendo que a santidade, ela é exatamente aquelas, é o servo que trilha nos caminhos de Deus, que faz as coisas que é do agrado de Deus. Aí eu acho que ele vive na santidade, né? A partir da hora que ele anda nos caminhos de Deus. Amém, irmão Mário. Interessante, né? Porque quando nós observamos na Igreja Católica, eles fazem até a canonização, né, de pessoas. Depois que a pessoa morre, aí faz aquela. Tem que ser comprovada alguma coisa relacionada a milagres, depois da morte do camarada. E a doutrina católica ensina que ser santo somente é desse jeito. Ou seja, depois que morre, que é aceito pela igreja. Mas o irmão Mário falou de uma forma bem direta aí o que é santidade, ou seja, é aquele que é separado para o serviço de Deus. Mais alguém que gostaria de falar o que é ser santo? Amém, amém? Rapaz, porque caiu a internet aqui, eu fui ver lá o que fazia e chegou agora. Ser santo, Chegou na hora certa. chegou agora na É isso internet, mesmo. ela O que caiu. é ser santo? Pastor, de ponto Ótimo. de vista, É, bora ver o que não é ser santo. O que não é ser santo. É aquelas pessoas que pensam que ser santo é fazer milagre. E não é por aí. Também, o que não é ser santo são daquelas pessoas que acham que porque é crente não peca. Também não é por aí. Porque somos cristãos, salvos por Deus, somos salvos pela graça, mas não estamos isentos de pecar. Mas agora vamos para o ponto positivo. O que é ser santo? É tudo isso que Mário falou, com mais um ponto de que ser santo é cada dia nós buscarmos conselho de Deus através da palavra. E outro ponto, fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Então, faz com que nós, a cada dia, fazendo isso, fazendo essa busca da leitura, da santidade pela palavra, porque quem nos santifica é a palavra. Então, fazendo busca por ela, nós evitamos muitos erros e fugimos também de toda aparência do mal, daquele mal que traz problema para a alma, que nos afasta da presença de Deus por toda a eternidade. Então, ser santo, isso que Mário falou, está corretíssimo. Ser santo, ser separado para o serviço do Senhor, ser separado em busca de uma vida mais próxima de Deus por meio da Escritura Sagrada. Agora, não quer dizer que somos perfeitos. Não quer dizer que somos perfeitos. Estamos sujeitos a erros como qualquer pessoa. Mas ser santo não é fazer milagre, mas ser separado de um sistema corrupto, pecaminoso, para chegarmos a estar e ficar mais perto de Deus. E isso se dá por meio da palavra, pastor. Amém, amém, pastor. amém, meu irmão Antônio. Isso mesmo. Né? Então, o irmão Antônio falou sobre também a definição de ser santo, né? Trabalhando tanto o aspecto que o irmão Mário citou, né? Que é ser separado para o serviço do Senhor, mas também ser separado do pecado, né? Se afastar do pecado. Então, a palavra santo, né? Justamente significa isso, separado. Separado para Deus, separado do pecado. Então, ser santo é justamente isso. E eu gostaria de começar nessa introdução ainda, nesse segundo ponto da introdução, essa leitura aqui muito interessante a respeito de Deus, porque Deus ele é o Deus santo. E essa introdução aqui faz parte também do nosso estudo. Acompanhe, irmãos, nessa leitura aqui. Ó. Somente uma vez nas Escrituras, um atributo de Deus é mencionado 3 vezes sucessivamente.
sucessivamente. A Bíblia diz que Deus é santo, santo, santo. Isaías 6:3. Segundo R.C. Sproul, em seu livro A Santidade de Deus, ele diz: esse recurso é um esquema literário encontrado na literatura hebraica, principalmente na poesia. A repetição é uma maneira de dar ênfase. O judeu do Antigo Testamento possuía diversas técnicas para indicar ênfase. Uma delas era a repetição. Mencionar algo 3 vezes consecutivo é elevá-lo ao grau superlativo, é dar uma ênfase extremamente importante. Então, essa é uma citação do grande teólogo, né, R.C. Sproul, e ele fala sobre, nesse livro, A Santidade de Deus, sobre esse que é um dos maiores, a gente não pode dizer um dos maiores atributos, né, porque todos os atributos de Deus são importantes, mas aquele que é enfatizado na Bíblia, o único atributo que é falado 3 vezes é justamente o atributo de santidade de Deus, justamente nesse texto aí de Isaías 6:3. Deus, ele é santo, santo, santo. E isso significa para nós algo realmente, uma ênfase que o texto está dizendo, para que eu e você possa considerar a santidade de Deus. E, como eu falei, acho que até em outras aulas atrás, santidade é um dos atributos comunicáveis de Deus ao homem. Existem atributos incomunicáveis de Deus ao homem, e existem atributos comunicáveis. O que é que significa dizer? Trazendo aqui na linguagem bem simples. Os atributos incomunicáveis de Deus são aqueles que ele não comunica ao homem. Por exemplo, Deus ele é onipresente. Então, só Deus ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Nós não podemos ter esse atributo de onipresença. Nós não podemos estar em vários lugares. Somente Deus ele é onipresente. Deus ele é todo-poderoso. Nós podemos ter até um certo poder, mas nós não temos o poder de Deus. Somente ele é todo-poderoso. Então, quando se fala em santidade, Deus ele é santo e ele comunica para nós. Então, esse é um atributo comunicável. Deus ele é santo e exige que eu e você seja também santo. Então, é um atributo comunicável de Deus. Ou seja, ele pode fazer com que suas criaturas, e nesse caso, filhos, possam também ter essa inclinação, esse atributo, que nesse caso é o de santidade. Devemos ser santos. Portanto, nesse estudo, o que é que pretendemos nesse estudo? Esse estudo pretende mostrar o grande compromisso que precisamos assumir com a vida de santidade, pois somos filhos de Deus, de um Deus santo. Fazemos parte de uma igreja chamada Ser Santa, porque Deus é santo. Veremos à luz do capítulo 13 de Neemias, que no seu tempo vários desvios aconteceram, mas através de exposição da palavra e da misericórdia de Deus, o povo retornou ao caminho da santidade. É isso que o nosso irmão Antônio ele citou na sua fala, né? Ou seja, nós só podemos ser santos, ser santificados pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos santifica. Portanto, aquele que deseja ser santo, estar mais próximo da santidade de Deus, deve estar mais próximo da palavra, escutando a palavra, lendo a palavra, né? Está sempre buscando ela, para que venha a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Aqui eu gostaria de começar esse nosso estudo também, apresentando esse vídeo de 1 minuto, pouco mais de 1 minuto, sempre a gente está apresentando esse vídeo devocional relacionado ao capítulo 13, tá bom? Então, observe aí um pouco mais de 1 minuto esse vídeo devocional do capítulo 13 de Neemias. Lançado no ano de 2005, o filme intitulado Como se Fosse a Primeira Vez mostra uma comédia romântica na qual a professora Lucy sofre de uma doença que causa perda de memória recente. Seu namorado Henry tem então a difícil tarefa de vê-la repetir as mesmas coisas todos os dias. Ao longo do filme vemos as mesmas
Lançado no ano de 2005, o filme intitulado Como Se Fosse a Primeira Vez mostra uma comédia romântica na qual a professora Lucy sofre de uma doença que causa perda de memória recente. Seu namorado Henry tem então a difícil tarefa de vê-la repetir as mesmas coisas todos os dias. Ao longo do filme vemos as mesmas cenas se repetindo, como se o presente fosse um eterno escravo do passado. Por incrível que pareça, muitas pessoas fazem o mesmo. Usam seu presente apenas como uma cópia do passado. No capítulo 13 do livro de Neemias, encontramos o povo de Israel voltando a diversas práticas que haviam cometido antes do cativeiro babilônico. Neemias afirma no verso 6: Quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas acabo de certo tempo pedir licença ao rei e voltarei para Jerusalém. O interessante é que no seu retorno, Neemias fica chocado com os erros que seu povo voltara a cometer. Como podiam repetir os mesmos atos, os quais haviam trazido tanto sofrimento? Pecados que haviam acabado com a nação, destruindo a paz e levando-os como escravo para a Babilônia. E o apelo de Neemias atravessa os milênios e chega até os nossos dias com a mesma força. Todos nós precisamos atentar para o mesmo perigo. O passado deve ser visitado para retirar as alegrias do que se passou, mas também para aprendizado de erros cometidos. Não podemos ser eternas cópias de nossos próprios erros. Como relembra o filósofo George Santana, quem não recorda do passado está condenado a repeti-lo. Então, bem interessante aí, irmãos, esse devocional, né? Através dessa imagem, que trabalha esse capítulo 13, mostrando como Neemias, ele ficou impressionado quando retorna a Jerusalém, depois que ele tinha voltado para a Babilônia, né? E aí ele retorna, na verdade, para Suzã, a terra onde ele tinha voltado, né? E aí, quando ele chega nessa região de Jerusalém, ele percebe que o povo tinha voltado às práticas que eram abomináveis ao Senhor. E a gente reflete também sobre tudo isso. Como nós estamos acostumados, irmãos, a ver os erros e muitas vezes cometer os mesmos, mesmo sendo povo de Deus. E isso é uma abominação aos olhos do Senhor. Deus, ele condena, muitas vezes, reprova nossas atitudes, porque ele é santo. Ele é santo e ele é santo. E exige de nós santidade. Portanto, nessa aula de hoje, nós estaremos aprendendo 3 importantes lições a respeito do capítulo 13 de Neemias. A primeira lição, a santidade é resultado do compromisso com a palavra de Deus. Já foi citado, inclusive, hoje, né? Segunda lição, a santidade é algo extremamente abrangente. E terceira lição, a santidade é resultado da misericórdia de Deus. Então, 3 lições do texto de Neemias, capítulo 13. Para começar com essa primeira lição, a santidade é resultado do compromisso com a palavra de Deus. Nós podemos perceber isso do versículo 1 ao versículo 13. Veja que no versículo 1 do capítulo 13 de Neemias, diz o seguinte, ó: naquele dia, o livro de Moisés foi lido para o povo, e nele achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não deveriam jamais entrar na congregação de Deus. Esse é o versículo 1. Ou seja, irmãos, os muros estavam prontos, estavam acabados. Eles reconstruíram os muros de Jerusalém, eles organizaram a questão geográfica do povo de Israel, mas a vida espiritual ainda estava desestruturada, porque faltava santidade. Se a gente acompanhar, irmãos, a trajetória no livro de Neemias, a gente fica impressionado. Por quê? Quando é lido a lei lá atrás, como nós já falamos, né? Quando o povo se alegra em Deus, até o louvor do povo de Deus, nós falamos na aula passada, alguns anos se passaram, e esse povo agora tinha se esquecido daqueles momentos. Então, quando nós nos afastamos da palavra de Deus, nós estamos fadados a cometer os mesmos erros. Quando nos afastamos da palavra de Deus, podemos voltar a comer as alfarrobas, comer a comida de porcos. Se nós nos afastarmos da palavra, podemos voltar ao lamaçal do pecado.
E aqui a vida, os muros estavam construídos, estavam reconstruídos, mas a vida espiritual deles estavam desestruturadas. E aí, no versículo de número 1, a leitura do livro de Moisés, que é justamente a Escritura Sagrada, que é justamente o Antigo Testamento, é o Pentateuco. Então, houve a leitura do livro de Moisés. E quando eles ouviram a leitura, perceberam que havia necessidade de quê? De purificação. Havia necessidade, como diz no versículo 1, assim, e nele achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não deveriam jamais entrar na congregação de Deus. O versículo 2 diz, porque não tinham ido ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Em vez disso, contrataram Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Quando os israelitas ouviram esta lei, afastaram de Israel todos os estrangeiros, certo? É isso que nós colocamos aqui, ó. Eles compreenderam de que era necessário afastar os amonitas e os moabitas, quando eles ouviram a lei, certo? É a amizade que nós devemos perceber que muitas vezes nós temos com o mundo. Devemos ter muito cuidado, irmãos, com a amizade com o mundo. Aquele que ama o mundo, ele não tem compromisso com Deus. Aquele que ama o mundo está afastado do compromisso com Deus. E nós, em algum momento, quando eu falo mundo, estou falando de sistema, né? Do sistema mundano, pecaminoso. Mas quando eu falo de amigos, né? E aqui está relacionado a povos que estavam se relacionando com Israel, aqui nós podemos compreender que seriam, nos dias atuais, nossos companheiros, amigos. Aí você pergunta, mas eu não posso ter um amigo incrédulo? Nós podemos até ter um amigo incrédulo, mas devemos ter bastante cuidado, porque nós não podemos confundir, né? Nós não podemos confundir aquilo que ele está pensando, aquilo que ele está colocando, e de repente a gente está sendo influenciado por ele. De repente a gente está caminhando com ele, não mais para pensando na alma dele, pensando em trazer a palavra de Deus para ele, mas a gente está fazendo o que o amigo ele quer. E quando eu me converti, hoje eu estava até refletindo sobre isso, conversava com uma pessoa, logo quando eu me converti, na verdade foi ontem, muitos amigos meus, eles deixaram de ser tão próximos, porque eles deixaram de ser meus amigos, não, mas nós deixamos de andar juntos, de caminhar juntos, de ir para os mesmos lugares. Não que a gente deixou de ser amigo, a gente, volta e meia a gente conversa, a gente está conversando sobre alguma coisa, né? Mas não é a mesma maneira, não é da mesma forma, porque nós temos pensamentos espirituais totalmente diferentes. E nós devemos perceber que a palavra de Deus, o livro de Moisés foi lido, e de repente eles começaram a perceber a necessidade de purificação. E uma das coisas que eles deveriam fazer era se afastar dos amonitas e dos moabitas. E aí nós lemos o texto de João 17, quando diz, santifica-os na verdade. Jesus disse, a tua palavra é a verdade. Então, como é que nós podemos ser santificados? Nós só podemos ser santificados com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade, e é ela que nos santifica. O que foi que aconteceu na purificação do povo ali da Alemanha, da Europa, né, no período do século XVI, 1517? Foi justamente na Reforma Protestante o povo foi purificado mediante o quê? A palavra de Deus que estava sendo exposta na própria língua daquele povo. Então, para que nós venhamos a andar em santidade, nós só podemos andar em santidade se nós observarmos o que a palavra de Deus diz para que nós venhamos a fazer. Senão, nós não temos a ideia do que realmente nós precisamos fazer. Logo, é necessário estar lendo a palavra constantemente para não nos esquecer daquilo que a gente já leu, daquilo que a gente já ouviu. Por isso que é tão importante nós estarmos juntos em congregação, estarmos ouvindo a palavra de Deus, estar escutando pregações, para que aquelas verdades que uma vez a gente já escutou, elas não possam ser esquecidas. E assim, quanto mais nós estamos próximos da palavra, mais propícios nós estamos em andar em santidade, em santificação e agradar a Deus através da nossa vida, do nosso compromisso com Deus e do nosso afastamento do pecado. Então, primeira lição dessa noite, a santidade é um resultado do compromisso com a palavra de Deus. Quando o povo de Israel viu isso, eles começaram a obedecer, se afastando dos amonitas e moabitas.
nós devemos também perceber isso. Cuidado com as nossas amizades. Cuidado com aquelas pessoas que não têm nada de Deus, que não falam de Deus, que falam coisas mundanas, que só quer a coisa te levar para o caminho errado, que só fica brincando com você, porque você quer um compromisso com Deus. Cuidado com esse tipo de pessoa, porque muitas vezes a gente pensa que é amigo, porque faz uma coisa boa ou outra coisa boa, mas de repente essa pessoa quer que você saia da igreja, quer que você seja como um dele, e nós não podemos deixar nos influenciar com esse tipo de postura. Ah, pastor, eu vou deixar de ter amigos lá no mundo. Não tem como, né? Nós estamos nos relacionando com essas pessoas no mundo, até para influenciá-las. O problema é que parece que muitas vezes essas pessoas é que têm nos influenciado. O grande problema é esse. Mas se ele é teu amigo de verdade, nós devemos, então, aproveitar os momentos para que possamos pregar a palavra para ele. Mas, pastor, eu não tenho teologia, eu não sei falar direito. Fala um pouco do que Deus fez na tua vida. Fala quem você era, o que você é e o que é que você espera. Fala como era a tua vida pregressa e como Deus transformou a sua vida. Então, de repente, o testemunho da sua própria trajetória impacta aquela pessoa ao ponto de ele dizer assim, eu quero ser mais parecido com Jesus, porque eu vejo meu amigo que ele foi transformado também. Eu o conhecia quando era antes, e agora eu tenho visto verdadeiramente uma mudança. Então, essa é a primeira lição. A segunda lição, a santidade é algo extremamente abrangente, ou seja, muito amplo, certo? E no texto que nós lemos aqui, no capítulo 13, nós temos vários pontos falando sobre santidade. Ou seja, a santidade é um compromisso, este compromisso da santidade atingiu várias áreas importantes que é citado no capítulo 13. A primeira área, do versículo 4 ao versículo 9, os utensílios do templo. Os utensílios do templo. Por quê? Se você observar, os utensílios do templo, eles estavam sendo utilizados de forma equivocada, de forma errada. Vou ler apenas o versículo 4. O versículo 4 diz assim: antes disto, o sacerdote Eliasibe, encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus perante Tobias, versículo 5, havia cedido para este uma grande sala. Anteriormente era ali que se depositavam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios, os dízimos de cereais, do vinho e do azeite que eram destinados aos levitas, cantores e porteiros, bem como as contribuições para os sacerdotes. Ou seja, anteriormente era feito isso, mas agora eles não estavam fazendo mais. Certo? Então eles estavam utilizando de forma equivocada os utensílios do templo. E o que é que acontece? Os versículos prosseguem e há a expulsão de Tobias e os utensílios da casa de Deus, do templo, eles são recolocados em seus respectivos lugares. Então, a primeira questão importante aqui que a santidade atingiu é relacionada àquilo que é de Deus, aquilo que é do Senhor. Então, nós devemos ter muito respeito, muito zelo e perceber aquilo que é do Senhor. Às vezes a gente despreza demais a questão material, né? Mas veja que Deus, ele se importa com essas questões. E aquilo que é consagrado a ele, por exemplo, na igreja, nos dias atuais, nós devemos ter muito cuidado, né? De repente você pegar algo que está ali na casa do Senhor e emprestar para aquelas caixas de sons, emprestar para alguém que vai utilizar num bar. Isso aqui é um exemplo bem extremo, né? Mas nós devemos perceber que Deus se importa também como nós utilizamos os utensílios da casa de Deus, do templo. Devemos ter bastante cuidado, porque não é meu nem seu, mas é do Senhor e serve verdadeiramente à comunidade. Um segundo aspecto que é levantado em relação à santidade é em relação aos levitas. Isso está posto no versículo 10 ao versículo 14. Ou seja, os levitas não estavam mais, os levitas, cantores, sacerdotes, não estavam mais recebendo os recursos necessários para a sobrevivência. E o que é que eles estavam fazendo? Eles estavam indo buscar em outros lugares. Deixa eu só destacar isso aqui, que isso é super importante para nós, irmãos. Olha só, eles começaram a buscar em outros lugares e deixaram a obra para sobreviver. E isso faz com que a gente reflita bastante sobre essa condição, essa situação.
Aqui a gente está relacionado ao que a Bíblia fala a respeito do sustento, por exemplo, daquelas pessoas que trabalham na obra do Senhor. Tanto no Antigo Testamento apresenta isso, como no Novo Testamento apresenta também. E o que faz com que muitas vezes aquele servo do Senhor que está trabalhando no serviço do Senhor tenha que buscar fora. E ao buscar fora, muitas vezes falta tempo para se preparar, para se esmerar, para ser mais forte, mais dedicado, zeloso naquilo que é a coisa do Senhor, porque, na verdade, ele está indo buscar fora. E não é que eu não venha a concordar que a pessoa viva somente da obra, mas existem pessoas que realmente só vivem da obra. Existem pessoas que são chamadas para viver da obra de Deus. Evidentemente que existem aquelas pessoas que também dão mau testemunho em relação a isso, né? Vive da obra de Deus e usa de forma equivocada os recursos que é da obra de Deus. Isso existe também. Só que a palavra de Deus deixa bem claro que é importante também essas pessoas serem sustentadas. E nesse caso, o que foi que aconteceu? Do versículo 10 ao versículo 14, Neemias chegou, olhou para a situação, e ao olhar para a situação, o que é que ele fez? Os levitas, eles foram reconsagrados ao serviço de Deus. Veja só o que é que diz o versículo 13. Por tesoureiros dos depósitos, pus Selemias, o sacerdote, Zadok o escrivão, e um levita chamado Pedaias. Como assistente deles, pus Hanã, filho de Zacu, filho de Matanias. Estes homens foram achados fiéis, que é importante, né, irmãos? Serem achados fiéis e ficaram encarregados de distribuir as porções entre os seus irmãos. Lembra-te de mim, versículo 14, ó meu Deus, e não apagues o bem que eu fiz ao templo de meu Deus e ao seu serviços. O versículo de número 11 fala que ele reúne os levitas, os cantores, e redistribui nos seus postos. Então, como é importante também nós sermos zelosos naquilo que o Senhor nos chama para contribuir na casa de Deus, no templo, nos utensílios do Senhor e nas pessoas que servem na casa do Senhor. Outra questão importante também, em relação a isso, é o dia do Senhor. O sábado, naquele contexto, né, do versículo 15 a 22, aquelas pessoas deixaram de guardar o sábado. Nós sabemos muito bem que na lei de Moisés havia a guarda do sábado, e nós sabemos muito bem que, atualmente, a partir da nova aliança, né, Jesus ele abole essa situação de a guarda do sábado. Né? Mas só que, o que é que a igreja cristã ela faz desde o início? Ela faz o seu culto no domingo, que é o dia da ressurreição de Cristo. Né? O dia da ressurreição de Cristo. Na verdade, Jesus Cristo ele diz que o homem não foi feito para o sábado foi feito para o homem. Né? Ou seja, se existem obras de misericórdia para serem feitas naquele dia de sábado, deveria ser feito. Deveria acontecer. Aí Jesus deixou isso muito claro. E o que é que a gente tem como compreender com isso? É importante nós guardarmos, sim, um tempo para o Senhor. Não como os sabatistas, como os adventistas, dizer que se você não guardar o sábado, você não vai ser salvo. Então, isso não é salvação pela graça, é pela obra. Então, se você não guardar o sábado, você não vai ser salvo. Isso é o que os adventistas dizem. Contudo, irmãos, na verdade, nós devemos compreender que não é eu deixar de fazer uma coisa ou fazer outra que vai fazer com que eu perca a salvação ou que eu conquiste a salvação. A salvação é o dom de Deus, é graça. E isso não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Só que é importante, sim, a gente guardar e reservar um tempo para o Senhor. Hoje, como eu coloquei aí no slide, hoje muitos não santificam o domingo. Ou seja, o domingo é como qualquer outro dia. Aí você diz, não, mas não é, pastor, como qualquer outro dia. A gente pode concordar até que sim, é um domingo, é como qualquer outro dia. Contudo, nós devemos observar que é esse dia, especificamente, principalmente, que as igrejas se reúnem desde a antiguidade, desde a igreja primitiva, eles se reuniam no domingo, estava lá no livro de Atos. Está declarado que eles se reuniam no domingo. E essa tradição da igreja faz com que, de forma maravilhosa, a maioria das pessoas, elas não trabalham no domingo, porque é o final de semana. Evidentemente que existe uma pessoa ou outra que trabalha nos domingos. Contudo, existem pessoas que trocam tudo para que pudessem trabalhar no domingo.
trocam tudo, não santificam o domingo. Então, para ele, tanto fez como tanto faz estar na casa de Deus, estar buscando o Senhor no dia de domingo, aquilo que a gente citou até na semana passada, né, de como você se prepara para ir ao culto, não apenas ir ao culto, mas participar do culto. A sua preparação prévia é extremamente importante. Parece que o domingo agora, de muitos cristãos, é como qualquer outra pessoa do mundo, certo? É aquela pessoa que está lá se divertindo, que está lá tranquilo, sem pensar em Deus, sem guardar o tempo para Deus, está orando, buscando a palavra de Deus, buscando escutar a palavra de Deus. Nós devemos ter cuidado com isso. E o texto diz muito isso, né? De que eles começaram a trabalhar, começaram a trazer mercadorias, e de repente não tinha mais tempo para Deus, nem no domingo. E diante do sistema que nós vivenciamos hoje, o sistema capitalismo, né, do capitalismo, o capitalismo selvagem, faz com que, na verdade, irmãos, nos sugue de uma forma tão grande que se a gente não parar para dizer assim, basta, eu vou dar um tempo para mim, eu vou dar um tempo para as coisas de Deus, você vai ser consumido por este tempo aí que vai dizer que não sobrou. Faltou tempo, na verdade. É o que nós estamos mais ouvindo das pessoas nos dias de hoje. Ah, faltou tempo. Então, nós devemos ter muito cuidado com relação a isso, guardar esse tempo tão precioso que Deus nos dá, que é o domingo, de estar presente na casa do Senhor, de estar com os irmãos. Isso é super valioso, meus irmãos. E um outro ponto aqui que eu gostaria de destacar, e não menos importante, e eu gostaria até de ter essa palavra até com nossos jovens mesmos, né? Como é importante, e vocês são pais, até realmente ter essa oportunidade de falar um texto como esse e apresentar aos jovens filhos, né? Como é importante também a santificação relacionado à questão dos relacionamentos, né? Então, nesse caso, relacionado à vida familiar, o que é que esse povo de Israel estava fazendo? Eles começaram a se casar com mulheres estrangeiras. E aí o texto de Neemias apresenta justamente o exemplo negativo de quem? Do rei Salomão. O que foi que o rei Salomão fez? Ele começou a ter vários casamentos, começou a ter várias mulheres estrangeiras, e isso acabou o seu reinado, isso acabou o seu ministério. E esse era o grande Salomão, era aquele homem que era muito sábio, mas destruiu todo aquilo, toda a sabedoria, trocado por quê? Por causa dessa questão de mulheres estrangeiras. Aplicando aos nossos dias atuais, à igreja, os nossos jovens, devemos conversar com eles, devemos orientá-los, para que eles possam buscar relacionamentos no Senhor, para que não venha a ter julgo desigual. Como é importante o crente casar com crente, o cristão casar com cristão, porque isso vai evitar muitos problemas no casamento. Isso também é ser santo, isso também é ser separado para Deus. É quando você obedece às escrituras sagradas, no sentido e no aspecto de você se relacionar com alguém que tem a sua mesma visão espiritual, certo? Então, é super importante para os jovens, nos dias de hoje, esperar no Senhor. Muitos jovens estão realmente passando o tempo, estão agoniados, estão buscando fora da igreja, porque acha alguém bonitinho, porque acha alguém atraente, e de repente, né, aquilo que aparentemente, externamente é bonito, mas por dentro, se não tiver Jesus, de nada vale, meus irmãos. Ele pode ser educado nas melhores faculdades, ele pode ser um camarada que tenha vários diplomas, ele pode ter um grande emprego, mas se não tiver Jesus, de nada adianta. Tem muitos que estão olhando para os títulos, tem muitos pais que estão olhando para o anel no dedo, mas têm se esquecido de buscar pessoas ou de orar por pessoas para que sejam companheiros e companheiras dos seus respectivos filhos, que sejam santos, que sejam cristãos. É importante nós fazermos isso para a glória de Deus. Santificação também nos relacionamentos de namoro, né, nesse aspecto de noivado. Importantíssimo. Por fim, irmãos, eu gostaria de destacar a terceira lição e última, relacionada à santidade, que é justamente a santidade é resultado da misericórdia de Deus, né? A santidade é resultado da misericórdia de Deus. O último versículo do texto de Neemias, ele fecha todo o seu livro com essa frase aí, com essa oração. Lembra-te de mim, meu Deus, para o meu bem.
Noutra versão diz, lembra-te de mim, ó meu Deus, para o meu bem. Então, essa oração revela o quê? Dependência e necessidade da misericórdia de Deus. Outro aspecto importante dessa oração. Neemias, em todo o livro, ora 5 vezes, dizendo, lembra-te, lembra-te, lembra-te. Então, ele está rogando as misericórdias de Deus. Ele está rogando pelas misericórdias de Deus, certo? Por quê? Olha essa frase, mais uma vez, do teólogo, grande escritor, R.C. Sproul. Depois eu vou fazer um comentário. Ele diz o seguinte, ó, a graça de Deus não é infinita. Vou repetir. A graça de Deus não é infinita. Deus é que é infinito. Deus estabelece limites para a sua paciência. Deus nos adverte várias vezes que um dia o machado cairá e seu julgamento será derramado. Meus irmãos, isso é muito poderoso. Por quê? Porque tem muitas pessoas que fazem extremos, né? Pensam de forma extremada a respeito da graça e da misericórdia de Deus. Ora, tem uns que ficam se lastimando, pedem perdão a Deus e de repente ficam se lastimando, pensando no passado e dizem, Senhor, me perdoa, e não desfruta do perdão de Deus. Então não vive o perdão de Deus. As pessoas estão extremamente frustradas por algo que aconteceu há 1 ano, há 2 anos, há 10 anos, há 20 anos, e nunca recebe essa graça de Deus. Ou seja, nunca reconheceu essa graça de Deus, essa misericórdia, do perdão divino. Deus é um Deus perdoador. Mas, por outro lado, também, existem aquelas pessoas que dizem assim, Deus é bom, Deus é gracioso, Deus é misericordioso. Fiz hoje, pequei hoje, sobre aquele aspecto, o Senhor me perdoa. Deus me perdoou. Amanhã faz de novo. No outro dia faz de novo. É o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, né? Quando ele diz assim, será que eu vou continuar pecando para que a graça de Deus seja ainda maior? De modo nenhum, de maneira nenhuma. Não é assim que deve ser as coisas. E aqui, o teólogo R.C. Sproul, ele traz verifica algo muito importante para nós. A graça de Deus não é infinita. Deus é quem é infinito. Certo? A graça de Deus não é infinita. Ou seja, Deus vai chegar num determinado dia que vai julgar o seu povo. O machado cairá, o julgamento será derramado. Deus é um Deus de amor, sim, mas é um Deus de ira. Certo? E nós não devemos brincar com Deus. E nós não devemos, meus irmãos, pensar que tudo é graça, misericórdia e viver a vida cristã como, na verdade, eu pequei hoje, tudo bem, amanhã eu peço perdão, e aí continua de novo, e aí está sempre na prática do pecado e não está percebendo que Deus é graça, Ele derrama da sua graça e perdoa. Mas também a graça de Deus um dia vai ser encerrado sobre a vida daquela determinada pessoa e sobre a vida de todos, e haverá o juízo. Porque se a graça de Deus fosse infinita, irmãos, se a graça de Deus fosse infinita, as pessoas até aí do mundo pediriam perdão a Deus, Deus perdoaria e salvaria aquela pessoa, e de repente aquela pessoa continuaria no pecado, pedia perdão e ficaria naquela rotina. Não é bem assim, certo? Deus ele é um Deus de misericórdia, e a gente pode encontrar perdão nele e desfrutar desse perdão. Mas também, nós não devemos brincar, porque Deus ele é santo, santo, santo. Como Isaías viu a glória de Deus, ele percebeu justamente tudo aquilo. E o que é que Isaías disse lá no capítulo 6 do seu livro? Ele disse, ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. E habito também em meio de homens, né, que têm também lábios impuros. E os meus olhos viram o Senhor. E de repente ali ele rogou uma praga sobre si. Ai de mim, estou perdido. Por quê? Porque naquele instante ele percebeu a santidade de Deus. E quando nós percebemos a santidade de Deus, nós não podemos ter outra atitude a não ser, Deus me perdoa. Sou totalmente pecador e o Senhor é totalmente diferente de mim. Estou muito afastado da tua presença. E, portanto, Senhor, tenha misericórdia de mim. Lembra-te de mim, meu Deus, para o meu bem, como a oração de Neemias. Portanto, a santidade é resultado da misericórdia de Deus. Ou seja, nós estarmos caminhando em santidade é a misericórdia de Deus, irmãos. Porque se não fosse assim, nós nunca conseguiríamos. Mas Deus dá, pela sua misericórdia, a oportunidade de, mais uma vez, nós estarmos ouvindo louvores,
mais uma vez estar ouvindo a palavra de Deus, de mais uma vez ter um dia que nasce para ali, através dessa misericórdia, ser renovada sobre as nossas vidas, e assim a gente poder ter mais uma oportunidade de dizer, Senhor, eu quero ser mais parecido contigo, eu quero andar em santidade. E justamente é mediante essa misericórdia que nós conseguimos, sim, andar para frente, andar para o alvo, andar para cima, andar para o céu e chegar no nosso destino. O nosso destino é a glória, irmãos, e devemos continuar, não retrocedendo, não voltando às escadas, mas subindo degrau após degrau da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Não olhe para aquelas pessoas que, às vezes, está até na igreja, está do nosso lado, de repente está fazendo coisas tão terríveis, como aquela pessoa está fazendo coisas terríveis. Não se deixe influenciar por estes, mas olhe para exemplos bons, olhe para o exemplo do próprio Cristo e prossiga para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Prossiga em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus está, antes de tudo, Deus está preocupado não pelo nosso serviço, não pelo que nós fazemos. Sobretudo, ele está preocupado com quem nós somos. Porque nós podemos fazer muitas coisas para Deus, mas nosso coração está distante de Deus. Mas quando nós estamos aproximados de Deus, e Deus olha para quem nós somos, de fato ele olha, e assim nós apresentamos diante de Deus o que nós somos de verdade, assim naturalmente nós estaremos também fazendo alguma coisa para ele, certo? Mas o serviço não vem antes da santificação. Santifique-se primeiro, para depois ir para o serviço. Que Deus nos abençoe e nos leve cada vez mais a refletir sobre esse tema tão importante, santidade. Deus, ele é santo, nós não podemos brincar com isso. E nós devemos ser santos, parecido com Cristo, parecido com Deus, parecido com o Espírito Santo dele, cada vez mais andando numa espiritualidade sadia, para que o nome dele seja engrandecido, e assim nós venhamos a ser edificados. Que Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja Deus. Eu abro oportunidade para os amados irmãos, nessa noite, de estar falando, comentando acerca do nosso estudo. Amém? Amém. Pode ficar à vontade, irmão Mário. Pastor, foi muito posso dizer assim, aproveitoso, né, para a gente, o livro de Neemias, né, todo o contexto, e no dia de hoje, né, o Neemias 13, nós tivemos aí exatamente falando sobre como devemos, né, seguir ao Senhor, né, de maneira alguma se deixando, se afastando, né, foi o que aconteceu quando Neemias foi lá ao seu povo, né, que eles já estavam saindo do contexto, se afastando. A mesma coisa a gente já começa a notar com essa pandemia, né, pessoas que deixam de ir para o templo, deixam de estar buscando o Senhor, começa aos convívios ali, antes de ser servo, né, de estar trilhando os caminhos de Deus, fazendo com que a gente não podemos, de maneira alguma, tirar os olhos, se afastar do Senhor. Temos que estar numa linha de Deus, porque qualquer desviozinho a gente sai, a gente cai, e o livro de Neemias, né, mostra exatamente isso aí, para a gente estar firme e se preparando cada vez mais. Amém, meu irmão Mário. É isso mesmo, né? Ótimas palavras, realmente, né, que a gente possa estar cada vez mais buscando essa direção de Deus, porque como o nosso irmão Mário comentou, muitos, como o povo de Israel naquele contexto, né, passando o tempo, se afastaram, voltaram às práticas do passado. E muitos hoje também, infelizmente, têm voltado, retrocedido às práticas do passado, quando não era cristão, né? Eu gostaria de abrir a oportunidade aí para a nossa irmã Yara, se ela estiver podendo falar, ou irmão Fagner, pode ficar à vontade, tá certo? Se vocês estiverem
se estiverem podendo falar nesse instante aí, pode ter a oportunidade de também estar comentando o nosso estudo, participando, em nome de Jesus. Amém, pastor. Eu estava aqui até dando uma olhadinha no livro de Pedro, né? Ali no versículo 14, o 15, né? E o 16. Eu não sei se ele vai encaixar, né? Aí nos versículos de Neemias. Mas diz assim, né? Como filhos obedientes, né? Não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Verdade. Isso aí realmente está de acordo completamente. Aí não tenho nem o que comentar, né? O texto já é direto. É isso mesmo. Está de acordo mesmo. É isso mesmo, irmã Yara. O irmão Fagner queria comentar alguma coisa? Não, irmão, amém. Ele é encabulado Amém. demais. A irmã Valdenice. A irmã Valdenice queria comentar alguma coisa também, ou não? Pode ficar à vontade aqui, viu, irmãos? Não queiram falar só porque eu estou dizendo. Mas falem à vontade. O irmão Antônio Marcos e a irmã Carminha. Amém, amém, pastor. Amém, amém. Rapaz, Yara é uma teóloga, viu? Yara é uma teóloga. Aquela coisa, pastor, esses 13 capítulos, bênção de Deus, um estudo excelente, maravilhoso. Só tenho que falar somente pouquinha coisa, pastor. Neemia para nossos dias. Neemia para nossos dias. E além, só um pouquinho, pastor. A palavra para todos os nossos dias, enquanto estivermos vivos com os pés fincados aqui nessa terra. A palavra todos os dias, nós se alimentando, buscando, seremos santos, não seremos perfeitos, mas seremos santos todos os dias, conforme está escrito em João 17:17, né, pastor? Santificai-vos na palavra, a tua palavra é a verdade, né? Então, Neemias para nossos dias, como vamos dizer assim, como um homem de exemplo. Ele deixou todo esse legado para o povo de Deus, né? Cristo, o exemplo maior, e sua palavra que nos segura, nos sustenta, nos guia, nos livra, nos protege e nos capacita a cada dia para sermos santos. Não ser perfeito, mas sermos santos. Em nome daquele que vive e que reina pelos séculos dos séculos. Amém, 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 pastor. Amém, meu irmão Antônio. É isso mesmo. Neemias para os nossos dias. Precisamos de mais. A irmã Carminha queria comentar também. Eu só gostaria de falar que mesmo a gente não sendo perfeitos, né, mas a gente tem que buscar a perfeição, não se conformar com o pecado, porque a gente não pode andar do mesmo jeito que a gente andava como era antes. Nem o mesmo pensar, nem o mesmo modo de se comportar. Porque Deus nos conhece. Se a gente pedir a Ele, colocar nosso desejo na presença dEle, de sermos santos, Ele nos ajudará, né? E a gente vai sentir, quando estivermos pecando, que o Espírito Santo sempre nos avisa. E a gente não se sente bem quando a gente peca. A gente não tem prazer em pecar. E que nós devemos a cada dia pedir a Deus, né, essa força para que Ele nos faça santos. É isso que eu tenho a falar. Amém. É isso mesmo, irmã Carminha. Nós devemos buscar, nós não somos perfeitos e nós não seremos perfeitos nesse tabernáculo aqui, mas a nossa tarefa, sem dúvida nenhuma, enquanto cristão, é buscar a perfeição.
Não pode ser diferente. O E cristão não deve pensar diferente. desde a Pode falar, antiguidade, né, irmã pastor? Valdemir. O Senhor Deus vem nos falando que é para estarmos sempre lendo a sua palavra, né? Para quando vinham dias maus, a gente tá no alicerce, né? Ele está sempre alertando isso para a gente, de estar lendo a palavra, nos fortalecendo, né? Para que cada dia a gente seja aperfeiçoado pelo Senhor, né? É verdade, sem dúvida. A palavra de Deus é realmente a chave. Eu acho que um dos grandes problemas da Igreja do Senhor hoje, sem dúvida nenhuma, sem ter dúvida nenhuma, é o afastamento da palavra. É o afastamento da palavra. O povo de Deus antes era conhecido como o povo do livro, mas hoje parece-nos que o povo tem se afastado do livro. E por isso que nós temos visto muitos escândalos, por isso nós temos visto grandes problemas dentro das igrejas, porque o povo deixou o livro. Ou seja, está ali, escuta a palavra muitas vezes no domingo, uma vez na semana, de repente não confere até que o pastor está falando ali, aquele pregador está falando, pensa que tudo aquilo que ele está dizendo é verdade, e às vezes o camarada está falando até uma heresia, né? E o que a gente tem que fazer? Como crente bereano, né? Conferir a palavra. Mas o problema é que nós estamos vivendo uma geração muito hedonista, narcisista, que olha para si mesmo, que ama a si mesmo, e também é uma geração que eu chamo de geração fast food, né? Ou seja, que gosta de tudo pronto, acabado e rápido. Gosta de a coisa ser muito rápida. E, portanto, ele não quer gastar tempo, mas gastar tempo num sentido bom, né? Não quer gastar tempo de estar meditando, de estar lendo a palavra. Prefere o quê? Prefere estar ouvindo alguém falar, interpretar e pensar que tudo que ele está dizendo ali, quem sabe seja verdade, e ali dá amém, glória a Deus, aleluia, mas de repente ele não está buscando na fonte inesgotável da palavra do Senhor. Devemos conferir a palavra, irmãos. Devemos estar constantemente lendo a palavra. E isso vai nos fortalecer de uma forma tão forte, irmãos, tão convicta, de que tempestades sobrevirão sobre a nossa trajetória, mas nós estaremos, como a irmã Valdenice falou, firmes na rocha que é o Senhor. Amém e amém, né, irmão Antônio? Louvado seja o Senhor. Então, meus irmãos, foi muito bom. É isso mesmo. Foi bênção de Deus estar com vocês nesses estudos aí. Foram oito estudos em Neemias. E como Neemias é tão rico que a gente fica com vontade de estudar de novo. E quem sabe a gente possa estudar de novo, né? Esse livro de Neemias para a glória de Deus. Mas estaremos encerrando esse momento aqui. Foi muito bom estar, assim, durante 2 meses, né, praticamente aí, nos estudos na terça-feira de forma online. E estaremos encerrando justamente a partir de hoje esse estudo online da terça-feira. Mas